Olá, boa noite. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a dimensão da festa da Assunção, Maria Assunta ao Céu, que traz como um pensamento para nós, justamente essa dimensão de que Maria é aquela que participa em tudo do mistério do seu filho. Tudo que Maria aconteceu foi em vista do filho. E se a promessa do filho é para aqueles que vivem de acordo com a vida dele, estará um dia com ele. E se nós que somos pecadores, mas buscamos viver a santidade, lutando, mas somos pecadores, se para nós também é prometido justamente estar com ele, se assim vivermos, imagine a sua mãe, Maria. É certo que ninguém é maior do que o Mestre. E se o Mestre passou pela morte para poder, depois de Jesus Cristo, nós estamos falando aqui a partir de Jesus Cristo. Por quê? Porque tem episódios do Antigo Testamento que falam do arrebatamento. Moisés, por exemplo, foi arrebatado. Elias foi arrebatado. Não fala que eles morreram. Então, eu estou falando a partir de Jesus. O próprio Filho de Deus passou pela morte na cruz e até então, aí então, todos nós que nascemos, passamos pela morte. Essa é a lógica. Por quê? Porque em Jesus, a partir da sua morte e ressurreição, não parou na morte, então, a partir da sua ressurreição, todos que nele crê, ele disse, todos aqueles que vivem e creem em mim, ainda que morra, viverá. E isso é um dado também que acontece com a mãe de Jesus. Por quê? Porque ela foi preservada do pecado original, manteve uma vida de fidelidade e serviço por causa do filho e soube viver a palavra de Deus na sua intensidade. E foi fiel, a serva, a filha de Sião, a filha fiel a Deus. Então, segundo o raciocínio lógico, se Maria, é raciocínio lógico, Maria, vivendo toda a vida a partir de Deus, participando do mistério da vida do seu filho, do nascimento, do momento que ele começa a vida pública, depois no seu calvário, no seu sofrimento, aos pés da cruz, Maria sempre fiel, sempre ali acompanhando. Como não vai participar da glória? Vamos pegar, vamos lembrar, Pentecostes, está Maria e os apóstolos reunidos em oração. Antes mesmo que o Espírito viesse, estavam reunidos em oração, reunidos em comunidade. E o texto é delicado, o texto diz Maria e os apóstolos, como quem quer dizer, Maria está ali como aquela primeira serva fiel, que é referência também para os apóstolos. Aquela mãe que os guarda na fé também, aquela mãe que está ali testemunhando a fé, aquela mulher que está ali a serviço. Maria e os apóstolos. Então Lucas é delicado quando fala isso, porque quer dizer, aquela que é a serva fiel permanece na comunidade, com a comunidade como um protótipo de igreja, como um tipo de igreja, como viver como igreja. Maria é exemplo. Ela é exemplo de serviço, vai servir a sua prima Isabel. Ela é exemplo de quem é obediente, porque é obediente a Deus. Ela é aquela que, exemplo de discípula, porque escuta a palavra do próprio filho e guarda, medita no seu coração.
Ela é aquela que recebe o filho morto no colo depois da cruz. Ela é aquela que está na comunidade sofrendo. E ela é aquela que em Pentecostes está no seio da igreja como mãe. Desta hora em diante, o discípulo a levou para casa. Então veja, Maria é um exemplo de como viver como igreja. O serviço, a doação ao próximo, foi às pressas servir a sua prima Isabel. Depois, aquela que escuta e medita a palavra de Deus no seu coração, é obediente a Deus, aberta à ação do Espírito. Ela é mãe do Filho de Deus e discípula do Filho. E o próprio Jesus vai elogiar, como muita gente, o pessoal não entende, mas Jesus, está aí fora tua mãe e teus irmãos querendo falar contigo. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E apontando para Maria e os apóstolos, diz: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Então, falar da festa da Assunção é reconhecer. E a igreja, em um determinado tempo, reconheceu essa dimensão de que Maria, participando em toda a vida no mistério do seu Filho Jesus, que desde o Antigo Testamento se dizia dela o quê? Que justamente uma virgem conceberá e dará luz. Do Emanuel, o Deus conosco. Foi prometido que reinaria no trono de Davi. Ou seja, Davi era um rei sábio. Jesus é o rei dos reis, o sábio dos sábios. Então tudo no Antigo Testamento, do Antigo Testamento é em vista do Cristo que viria. E aí, veja, depois de tudo isso, Maria, que provavelmente chegou a uma certa idade, como todo ser humano, faleceu. Só que não foi abandonada na morte. Por quê? Porque Deus ele age como Ele quer. A gente não pode colocar limites à ação de Deus. Convida qualquer um. Se hoje, na história da igreja, a gente tem santos, ou parte do corpo do santo, que não se corrompeu, e a ciência comprovou isso, porque para dizer algum milagre também, a igreja, a ciência tem que provar que aquilo humanamente é impossível de acontecer. Mas voltando aqui para o dogma da Assunção de Maria. Então, tendo esse raciocínio lógico de que ela participou em tudo na vida em Cristo e daquilo que foi promessa para ela, e se o Filho é rei, e se o Filho teve a ascensão ao céu, ou seja, depois de um determinado momento, depois da ressurreição, depois de Jesus ter ficado um tempo, um período com os apóstolos, chegou um determinado que ele foi subindo aos céus por ele mesmo, abençoou-os e disse: ide, anunciar o evangelho a todos os povos, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois apareceram 2 anjos dizendo: homens, não fiquem aí parados não, vai anunciar, porque esse mesmo Cristo que foi, um dia voltará. Maria não é deusa. Ela não sobe aos céus pela sua própria força. Aí, por isso, o nome Assunção, Assunta, elevada ao céu pela graça do Filho. E aí a igreja vai dizer que elevada pela força de Deus e que é pelos anjos, Maria é elevada de corpo e alma. Ela adentra na glória de Deus de corpo e alma.
E para quem questiona, mas como que pode? Se morreu, está no céu, e às vezes tem aparição, às vezes tem isso, tem aquilo, outro. Ora, o que está lá escrito no Evangelho da Transfiguração? Quem aparece? Quem aparece para Jesus ali? Que está lá no Antigo Testamento? Quem aparece? Moisés e Elias. Interessante, né? Os dois que foram arrebatados, um representando a lei, um representando a profecia. E Jesus no centro, porque Jesus está condensado justamente a lei e a profecia. Ler o Antigo Testamento sem compreender os evangelhos é um perigo. Ler o Antigo Testamento sem compreender o Cristo que se manifesta no Evangelho perde seu sentido. Porque todo o Antigo se caracteriza, ou seja, se realiza em Jesus. E aí, se foi feita a promessa para ela, como ela mesmo reconhece nela as graças de Deus, Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Uma mulher revestida de sol. Quem é essa mulher revestida de sol? Também Maria, por ser mãe da igreja, mãe do Salvador. Quem é esse sol? Lembra lá no capítulo de João, no comecinho, o sol nascente nos veio visitar. O sol nascente nos veio visitar por meio de Maria, concebida de uma mulher, nascido de uma mulher, carne de Maria, tem o DNA de Maria, porque se fez homem verdadeiramente, nascido de uma mulher. E essa mulher é aquela que era a promessa no Antigo Testamento. Então veja, se Deus realizou algumas outras situações por livre vontade, então como que pode então Moisés e Elias aparecerem para Jesus? Se não é normal. Porque não era normal. Então se a gente quer entender tudo só com a luz da razão, sem também compreender com o olhar da fé, a gente não vai ter resposta para muitas coisas. Mas esta fé que busca argumentar com a razão, que busca o argumento lógico com a razão, assim foram os teólogos cristãos que fizeram todo um raciocínio lógico para poder buscar justamente também respostas. Mas muitas vezes a gente se esquece que a gente se esbarra no mistério. E por ser mistério, não tem como a gente desvendar o mistério. Tem como a gente compreender parte do mistério e aceitar o mistério. Então veja, ter a atitude de Maria, que às vezes não compreendia de primeiro, mas acolhia no coração e meditava. E ela que participou de todo o mistério. Ora, se no céu é morada para nós, pecadores, que, vivendo uma vida de conversão, de luta contra o pecado, de buscar viver na graça de Deus, a gente crê que a gente vai ter a recompensa que Jesus prometeu de estar com Ele no céu, quanto mais a sua mãe que não teve pecado, quanto mais a sua mãe que foi obediente plenamente a Deus, quanto mais a sua mãe que foi agraciada por Deus, e o quanto Deus fala dela, o quanto Deus aprecia ela, quem somos nós para não dizer que ela está de corpo e alma plenamente na graça de Deus? Ela é aquela que, depois de Jesus, como ser humano, é uma amostra de Deus, é uma amostra de Deus como modelo de igreja
como modelo de discípula, como modelo de fiel, como modelo de obediência a Deus, ela que foi levada de corpo e alma, ela é um protótipo, ou seja, é um modelo para nós de como nós, também pelo batismo, vivendo no hoje da nossa vida, a nossa vida de fé, em resposta a Deus, um dia estaremos também com Deus, de corpo e alma, plenamente, com o corpo glorioso. Mas isso no tempo quando tudo se concretizar da parte de Deus. Mas Maria já está como um modelo para toda a humanidade. Se ela foi fiel, se não, tira o se, ela sendo fiel como foi, ela está na glória de Deus. A mulher do Apocalipse revestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, revestida do sol e com a lua debaixo dos seus pés. E na cabeça tinha uma coroa de 12 estrelas, ou seja, Maria em Pentecostes está com os apóstolos em oração, a 12 colunas da igreja, representando também as 12 tribos de Israel, representando todo o povo de Deus, escolhido, o pequeno resto fiel. Ou seja, tudo que se dizia dela, em vista do Cristo, Deus realizou. E a igreja sabiamente vai dizer através do Papa Pio XII que Maria, em 1950, foi declarado dogma da Assunção e que Maria está de corpo e alma no céu. Então, viver a festa da Assunção é olhar a ação de Deus por meio do Filho, na graça do Espírito que atuou em Maria. E nela nós somos chamados pelo nosso batismo, que recebemos o batismo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, essa trindade santa, que é o próprio Deus em si, que vem fazer morada em nós, nos tornando um templo santo para vivermos uma vida santa, para podermos um dia estar com Ele onde Ele está. Como Ele diz, quando a tua morada estiver pronta, eu mesmo venho buscá-lo. Se Ele diz que quando a nossa morada está pronta, Ele vem mesmo nos buscar, quando a morada de Maria estava pronta e chegou a hora, cremos também que Deus a veio buscar. Mas como ela não conheceu, por causa da obediência plena, como ela não conheceu o pecado, ela está na plenitude da graça da ressurreição, que um dia também nós estaremos. Ela está como aquele modelo, como aquele primeiro modelo depois de Cristo, como o ser humano está. Cristo ressuscitou de corpo e alma. Então veja que no corpo glorioso, não preso a esse tempo, mas quando aparece aos discípulos ressuscitado, os discípulos pensam que é um fantasma. Judas não, Tomé pede para ver as marcas, porque senão não acreditaria. Come com os discípulos de Emaús, na verdade lhe parte o pão, com os apóstolos na praia lá, quando estão pescando, pede um peixe, assa, come com eles, dá ação de graça, come com eles, para dizer, me toquem, sou eu, de corpo e alma, o Filho ressuscitado, de corpo e alma. E ele não vai abandonar sua mãe. Se nós queremos o melhor para nossa mãe, imagine Jesus, que é Deus. Se nós queremos o melhor para as nossas mães, e por isso festejamos o Dia das Mães, lembramos o Dia das Mães, fazemos festas para as mães, queremos o bem das nossas mães, quanto mais o Filho de Deus. O Pai que preservou na sua plenitude de graça e amor,
fez com que Maria fosse preservada do pecado residual, pecado, o pecado, ai Jesus, agora fugiu o nome, do pecado mortal, né? Do pecado que tinha. Então, Deus a preservou do pecado e fez com que ela vivesse a vida plena da graça. E se Deus quis assim, quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós para dizer o contrário? Então, é uma reflexão minha, pessoal. Mas a partir daquilo também que a igreja diz. Né? Que justamente em Maria reflete a glória de Deus. Em Maria a gente contempla as maravilhas de Deus. E volta a falar, tudo o que aconteceu em Maria é em vista do Filho. Mas o Filho a reconhece como aquela serva fiel, obediente e uma discípula fiel, que em tudo vive a palavra do Filho, a palavra de Deus. Porque em Jesus, a pessoa de Jesus e tudo que Jesus fez, tudo que Jesus manifestou, era a palavra do Pai dita, manifestada e vivida, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, por meio da gestação e do sim de Maria, chegou para toda a humanidade a salvação. E se nós, e para nós, está a promessa de um dia estarmos lá com Deus, quanto mais para Maria, que foi a serva obediente, a plena, a cheia de graça. Alegra-te, porque o Senhor é contigo. Alegra-te, porque tu és a bendita. Isabel, bendita é tu entre as mulheres. De onde me vem a honra de vir a mãe do meu Salvador? Lembra Jesus, quando Jesus falava para Jesus, feliz o ventre que te gerou e o seio que te amamentou. Mais feliz é quem sabe ouvir a palavra de Deus e a pôr em prática. Ele está referindo que Maria soube fazer isso. Bodas de Caná, já não tinha mais vinho. Maria vai lá e fala, filho, já não tem mais vinho. Mulher, que temos nós com isso? Minha hora ainda não chegou. A hora da cruz, a hora do mistério da revelação. Mas Maria, conhecendo o coração do filho, a generosidade do filho, para que aquele noivo não passasse vergonha, diz, fazei tudo o que ele vos disser para os serventes. E Jesus aproveita ali, esse evangelho tem uma delicadeza, porque o centro não é a dimensão da multiplicação do vinho pelo vinho, mas é dizendo que aquela hora que Jesus estava dizendo que é a cruz, ele ali é o noivo. Maria é aquela que representa a igreja, que dialoga com o filho, e que o filho é o vaso por excelência, a talha perfeita por excelência, que purifica as nossas talhas, que são as nossas vidas, com um vinho novo, com um vinho melhor, que dá alegria, que é o seu sangue derramado na cruz. Então, festejar a festa da Assunção é reconhecer na vida de Maria a glória de Deus e reconhecer em Maria a resposta perfeita e plena a Deus, do qual ela nos ajuda a peregrinar e permanecer para um dia estarmos juntos. Quero rezar essa Ave Maria por todos que vão assistir, depois vão ouvir, e espero que aumente a fé, a sua devoção a essa mãe querida que do céu olha por nós, mas que muitas vezes
venha até nós em nosso socorro por causa das nossas fraquezas. Que Nossa Senhora assunta ao céu, rogue por nós, ao Filho, por nossas necessidades temporais e espirituais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora assunto ao céu, venha sobre você, sobre sua família e sobre as suas necessidades temporais e espirituais, a bênção do Deus que é amor e misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Boa noite, bom dia, boa festa de Nossa Senhora da Assunção e que vocês possam viver bem esta festa com alegria, reconhecendo a glória de Deus na vida de Maria. E na vida de Maria, o nosso modelo de ser obedientes, servidores e de escuta da palavra do seu Filho Jesus, nosso Senhor, para que também na nossa vida resplandeça a glória de Deus. Como diz, vendo as boas obras, os homens glorifiquem a Deus. Boa noite, bom dia, boa tarde e boa madrugada, a hora que você escutar, tá bom? Fiquem com Deus.